falhas, perdoa, Senhor, pelos nossos erros, perdoa, Senhor, pelo dia qual deixamos, Senhor, de te adorar, perdoa, Senhor, pelo dia qual duvidamos, Senhor, da promessa, a qual, Senhor, esquecemos o maior propósito, Senhor, que é te servir. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelo dia qual reclamamos e murmuramos sem ter razão nenhuma, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, a fraqueza e a necessidade parece que ela fala muito mais alto do que a tua vontade e do teu querer, Senhor. É por isso, Pai, que estamos aqui, Senhor. Não estamos aqui porque somos fortes, Pai. Estamos aqui porque necessitamos daquilo que só o céu tem poder para nos entregar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que nessa noite, Pai, venha ser uma noite marcada pela tua presença e pela tua glória. Os louvores já foram entoados, Senhor. Já levantamos a oferta diante do teu altar. E agora, Senhor, a tua palavra será ministrada. Palavra essa, Senhor, que ela tem o poder de transformar, nos dar, Senhor, direcionamento, mudar a nossa história, mudar a rota se necessário for, Senhor. Mas, Senhor, eu te peço nessa noite que toda distração do inferno, Pai, tudo aquilo que o adversário colocou como impedimento, Pai, para que a tua palavra não venha prosseguir, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, entra com a tua mão forte, Pai, entra, Pai, na tua presença, Senhor, entra com aquilo que o Senhor tem poder, Senhor, para realizar. Senhor, eu também te apresento o vizinho da frente da retaguarda diante, ó Pai. Senhor, onde tiver alguém ouvindo a palavra, o louvor, Pai, essa pessoa será acordada, Senhor, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, Pai, eu te peço agora, nos envolva de uma forma a qual nunca antes, ó Pai, fomos envolvidos, porque essa presença, Pai, que nos mantém de pé, é essa presença, Pai, que nos coloca cada dia mais diante, Pai, da nossa luta e das nossas dificuldades. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e por tudo aquilo que o Senhor já fez. Quem quer isso? Quem quer isso? Eu nasci a minha palma para Jesus. Aleluia. Nós temos recebido aqui o pastor Hilton e a sua digníssima esposa, nossa irmã Valéria. Deus continue abençoando, poderosamente esse casal. E casal de amigos, né, irmãos, que está sempre ajudando a gente, cooperando conosco. Então que Deus retribua 100 vezes, 100, né? Tá bom, né? No nome profético, né? Vamos ficar bem, né? Amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus te use aqui, tremendamente. Bom, deixa eu só dar um aviso rapidinho que eu possa esquecer depois. Olha, lá em cima tem um hortifruti, tem leite. Viu, senhor? Sobrou os leite lá. Então vamos distribuir tudo agora, tá? A irmã pastora Cíntia, eu vou separar 10 para a senhora aí lá. Tem 10 litros lá para a senhora. Tá? E tem ainda alguns hortifruti lá ainda, irmãos. Pega lá, meu Ricardo. Tá? Quem não conseguiu pegar ontem, né? Quem não conseguiu pegar ontem, aquilo ali tem que ficar limpo. Nós temos que limpar tudo aqui lá hoje, deixar tudo limpinho, porque hoje é que dia? Quarta. Amanhã nós despachamos. Então, hoje tem que ficar limpo a geladeira, tem que ficar limpo as caixas, todas. Os que não servem, joga fora, e os que servem, eles vão levar embora. Os irmãos, entenderam? Amém? Então, maravilha. Pastor, Deus abençoe, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vai ter bênção aí depois do culto, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória! Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14. Glória a Deus. São João, capítulo 14. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor. Pode se assentar, se assenta. Louvar a Deus pela vida do meu querido amigo, pastor Aleino, pastor presidente aqui da Fonte de Vida, sua mãe e esposa, pastor Rosângela. Deus abençoe a senhora. Vocês são um casal muito abençoado, que mora no meu coração da minha esposa. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, os músicos. Deus abençoe vocês. Louvar a Deus pela vida da minha amada esposa, que me acompanha, sempre está ao meu lado. E é uma bênção de Deus na minha vida.
Quem está feliz hoje aí? Irmãos, quando a gente dá um tempo novo, a alegria tem que ser nova, né? Sim ou não? Abra aí sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14, verso 12. Tem uma palavra de Deus, e creio que Deus falará conosco poderosamente. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Amém. Pode adorar, irmãos. Pode adorar. Essa palavra é fiel, essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira, essa palavra é digna de toda aceitação. Essa palavra, ela é penetrante mais do que espada alguma de dois gumes. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é fortaleza. Essa palavra tem poder para fazer a diferença na nossa vida. Quando observamos a Bíblia no Evangelho de João e tentamos entender que Jesus está trazendo ensinamentos que poderiam mudar totalmente a história da humanidade e sociedade. Jesus preparou, meu querido pastor Neilton, 12 homens com a finalidade de revolucionar o mundo que estava travado. Eu vou repetir, vocês vão entender o porquê que eu preciso fazer isso. Já pegou, né? Jesus escolheu 12 homens, que não ajudar um pouquinho, eu vou manter para mim, tá bom? 12 homens que teriam a responsabilidade de revolucionar um mundo que estava totalmente preso na religiosidade e travado no conformismo. Jesus iria preparar esses homens, e a maneira que ele iria preparar esses homens era ensiná-los a viver em uma vida no sobrenatural. Viver uma vida no sobrenatural. É bom entender que há um chamado de Deus ecoando na terra, que quer chamar a igreja para viver uma vida no ambiente sobrenatural. Esses 12 homens enfrentariam o sistema, esses 12 homens enfrentariam o conformismo, esses 12 homens enfrentariam a religiosidade, esses 12 homens enfrentariam o mundo que estava dogmatizado. Mas o que eu glorifico a Deus é que Ele prepara o seu filho, sabendo que quando esse filho estivesse na terra, ele seria o poder de Deus em movimento. Ou seja, aonde ele fosse, algo aconteceria. Aonde ele colocasse os pés, alguma coisa iria acontecer. Levanta sua mãozinha para me entregar uma mensagem de Deus ao seu coração. Assim como Jesus andou sobre a terra, e aonde ele colocava os pés dele, alguma coisa acontecia. Deus também quer que nós, como igreja, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, alguma coisa aconteça. O natural limita o ser humano, o
coração das pessoas com uma palavra que tinha um poder sobrenatural de transformação. Todo milagre que Jesus realizaria, pastor Adriano, seria por intermédio da palavra. Tudo que Jesus iria realizar seria para que o nome do Pai fosse glorificado. Uma das coisas mais interessantes que Jesus nos ensina no Novo Testamento é chamar Deus de Pai. Ele entende que essa paternidade faz toda a diferença. E quando ele está dizendo de fazer coisas grandes, aqui no capítulo 13, olha a coisa grande que ele está fazendo. Ele entra em uma reunião onde todos estão preocupados em quem é o maior, em quem é o mais grande, em quem é o superior. E quando ele entra, um está questionando o outro, quem é o mais importante? Porque nós vivemos em uma época em que pessoas querem ser grandes, em que pessoas querem ser exacerbadamente grandes. E esse mesmo Jesus, ele vai pegar uma bacia, colocar no centro da reunião. Nosso governo, irmão, dos nossos cultos, está tendo muito pedestal, está faltando bacia. Os nossos cultos estão tendo muito exibicionismo e está faltando humildade. O que atrai a presença de Deus ainda é um coração quebrantado e contrito, porque a palavra diz: um coração quebrantado e contrito, o céu descerá. Levanta a mãozinha, por gentileza, ajuda-me a pregar, ajuda-me a pregar, levanta a mãozinha em adoração. O que essa palavra quer dizer? À medida que nós entregamos o nosso culto, que é um culto racional, ele é inteligente, há um Deus assentado em alto sublime trono, que sabe que você entrou aqui com problema, você entrou aqui com as suas dores, e nós sabemos que nós passamos por muitos desafios, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que ainda dá tempo de andar no sobrenatural. O que é andar no sobrenatural? É parar de olhar para a frustração, é parar de olhar para o problema, é parar de olhar para a dor e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu vim pregar para homens e mulheres que ficaram aqui, mas a palavra vai tocar. Eu vim pregar para homens e mulheres que ficaram aqui, mas a unção vai fortalecer. Eu vim pregar para homens e mulheres que entraram aqui, que vai pegar uma vacina e vai ensinar o que é uma humildade de Deus. Dentro da reunião, ele pega a bacia e vai falar para os apóstolos e ensinar que seria uma das maiores mensagens que ele iria pregar, mais do que palavras, exemplo. Mais do que palavras, exemplo. Ele pega a bacia e ele lava ele, Jesus, lava os pés de Pedro. Você consegue imaginar? Meu Deus. Eu acho interessante que Jesus foi na casa de um homem extremamente religioso. E quando ele foi na casa de um homem extremamente religioso, ele foi convidado para estar lá. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, primeiro, ele não é recebido pelo nosso, que era o costume judaico. Ele não é recebido na porta com uma bacia para que alguém
lavasse os seus pés após a remoção da sandália, que era o segundo costume judaico. Ele não é recebido com nenhuma honraria como ele merecia. E é interessante que aqui Jesus está ensinando que, independente de como alguém te receber, a unção que está em você ainda faz a diferença. Eu preciso pregar essa palavra. Pastor Deus, independente das circunstâncias, a unção que está na sua vida ainda faz a diferença. Obreiros, pastores, músicos queridos, irmãos e irmãs, independente de como te receberem, independente das palavras contrárias, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a unção que está em você ainda faz a diferença, ainda faz a diferença, ainda faz a diferença. Sabe por quê? É a unção que despedaça o jugo, é a unção que abre portas que estão fechadas, é a unção que muda diagnósticos, é a unção que faz nos olhar além da aparência. Jesus está com a bacia, lavando os pés, e com aquele sinal ele está dizendo: o maior é o menor, e o menor é o maior. O maior tem a humildade de lavar os pés. A grandeza do Evangelho está na altura que você consegue levantar o teu próximo. Eu vou repetir: a grandeza do Evangelho está na altura que você consegue levantar alguém. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, além de levantar a sua vida emocional, além de ativar o seu sobrenatural, Deus quer te dar uma unção que vai levantar pessoas, vai levantar homens e mulheres, além de levantar, aleluia, a você mesmo. Ele quer te dar uma unção que vai levantar pessoas através da sua vida. Há uma chave oculta muito bem guardada nesse texto que eu li. Deus não está, através do seu Filho, declarando apenas que seria o futuro glorioso, quando ele está dizendo que nós faremos obras maiores. Ele está assinando um decreto espiritual de autoridade. O texto de João 14:12 é um testemunho espiritual que Cristo entregou. Qual que é a realidade disso? O poder da transferência. O poder da transferência. Um dia houve um homem na Bíblia chamado Elias. Quem se lembra de Elias? Quem se lembra de Elias? Elias foi um homem poderosíssimo. Um homem que tinha o poder de orar, coisas sobrenaturais aconteciam. Um dos acontecimentos que mais me marca, pastor Elias, na vida do profeta Elias, é quando ele está no Monte Carmelo. E de repente, lá estão centenas de profetas de Baal e Acera. E todos aqueles profetas estavam devidamente enturmados, preparados. Você vai entender o que eu quero chegar. Elias representava a minoria. Elias representava uma minoria. E quando ele entra no ambiente, ele encontra homens que estavam oferecendo uma adoração ritualística, cheia de rituais, cheia de dogmatização, uma adoração que na verdade não tocava o coração do verdadeiro Deus.
uma adoração que não toca o coração de Deus. É simples. A adoração que não toca o coração de Deus é aquela adoração que alguém oferece da boca para fora e não toca nem você, não muda nem você. Se a sua adoração não muda você, como é que a sua adoração vai tocar o coração de Deus? Se entra dia e sai dia, nós seguimos sendo o crente pesado, o crente natural, o crente que não dá espaço para as grandes operações de Deus. A única coisa que Deus não pode fazer é o que eu e você temos que fazer. Esse moço lá, Mateus está com essa guitarra apoiada aí. Se ele não dedilhar a guitarra, não sai som. Ou seja, a guitarra não consegue tirar a verdade do sozinho. Pode ser a mais bela guitarra. O segredo da guitarra é que vai. Alguém está entendendo isso? Elias vai olhar a cena. Os homens estão fazendo muito barulho. Nem todo barulho é um sinal que Deus está nele. Só que a ausência de barulho também é um sinal que Deus não está. Nem todo barulho é um sinal que Deus está nele, mas a ausência de adoração também é um sinal que Deus não está na vida. Elias assume o altar, igual a circunstância. O altar está todo bagunçado, o altar está todo sujo, o altar está cheio de rituais. E uma notícia: nada aconteceu. Enquanto mais de 500 pessoas tentaram invocar ao Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não pega nada. Mas Elias vai assumir o altar, aleluia, com a autoridade de Deus. Pastor Adeildo, Elias vai dizer: traga-me água, água em tempo de escassez, água em tempo em que não tinha água, água em tempo em que não estava em crise de água naquela localidade. Mas o Monte Carmelo iria ver o primeiro milagre acontecer. Elias manda lavar com água abundante. Sabe por quê? Para que as grandezas de Deus entrem no nosso interior, é necessário que a água do Espírito lave a nossa mente, lave o nosso coração, lave a nossa emoção, tire de nós tudo que não agrada e coloque em nós a presença que nos transforma. Eu acho lindo. E ele vai olhar abundantemente. Eu nunca vi alguém acender o fogo depois de molhar o carvão. O churrasqueiro. Se você molhar o carvão, você não consegue acender. Só que teve uma pegada, levar o seu glória. Com Deus, elemento simples se torna combustível. Com Deus, elementos simples se tornam ferramentas espirituais. Com a mão levantada, Deus quer entregar ferramentas sobrenaturais. Para Moisés, Deus entrega o cajado, que na verdade não é só um cajado, é uma chave que vai abrir o mar. Alguém pode adorar nessa noite, aleluia. E agora para Elias está diante de todos os profetas que estão olhando e dizendo que nada aconteça, que tudo fica do mesmo jeito. Mas Elias não assumiu o altar para ser mais um conformado. Elias não assumiu o altar para ser mais um desconcertado. Elias assumiu o altar para fazer a diferença. E para fazer a diferença, eu tenho que ser a diferença.
a pequenez da nossa mentalidade rasa. Para fazer coisas grandes, nós temos que enfrentar a nossa mentalidade pequena. Jesus está preparando esses homens para receber algo que seria sobrenatural. E eu falei sobre o poder da transferência, e estou citando aqui um homem chamado Elias, que tinha um mensageiro, que tinha um ajudante chamado Eliseu. Eliseu era o menino de Elias. Eliseu, ele observava Elias sendo usado e queria ser um grosso, e queria ser usado também. Mas uma das primeiras coisas que Eliseu faz é entender que quando não é o seu momento, você serve. Porque tem gente que só quer servir quando está com Deus. Eliseu não. Elias está peleando, Eliseu está dizendo, eu faço parte disso. Aleluia. Eliseu está no holofote, Elias está no holofote. Eliseu está dizendo que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome do Deus Todo-Poderoso, melhor dizendo, seja glorificado na vida de Elias. Eliseu sabia esperar o seu momento. Eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse, vai chegar o seu momento. Fale para alguém, vai chegar o seu momento. Mas sabe qual é o segredo de ser abençoado? É adorar quando é o momento do outro, é sentir quando é o momento do outro. Eliseu iria receber uma palavra de Elias. Eliseu ia dizer, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Irmãos, a função dobrada de um homem que assumiu o altar do Monte Carmelo, totalmente desconcertado, que molha o altar com água, que faz a oração mais breve da Bíblia, e quando ele termina de orar, o Deus Todo-Poderoso manda fogo do céu e consome o holocausto, e o nome de Deus é glorificado no Monte Carmelo. Elias foi conhecido como o homem dos milagres, o homem do fogo, o homem do sobrenatural. E agora o Elias está dizendo, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Eliseu vai dizer, pois bem, para ter a porção dobrada, primeiro é assim, você pode ter a porção dobrada. Mas em uma das expressões, Elias está dizendo, você vai ter que pisar aonde eu piso. Você vai ter que querer o que eu quero. Você vai ter que ter a mesma sede que eu tenho pela entrega das coisas de Deus, Eliseu. E Eliseu está dizendo, eu não vou te deixar, meu Senhor, eu não vou para lugar nenhum. E de repente a grande verdade é que Eliseu vai ser levantado quando Elias é levado aos céus. O que isso quer dizer? É que assim como Deus fez com Elias, hoje Deus está levantando pessoas para dizer que é possível você colocar as mãos sobre pessoas e uma unção de Deus ser compartilhada sobre a vida de pessoas. Quando Jesus está dizendo, vocês farão obras
está profetizando. Vai começar a acontecer coisas do profetizador, vai começar a acontecer coisas grandes dentro das outras. Vamos ver assim, em nome de Jesus, a promessa de obras maiores não é para quem assiste, é para quem acredita. Jesus não pediu seguidores fascinados, mas ele pediu aqueles que fossem seguidores ativos. Aleluia! O Cristo que subiu aos céus, ele desceu, em nós tem o Espírito Santo. O que Jesus começou foi ungido para continuar em nós e se multiplicar. Eu tenho a palavra de Deus, a fé verdadeira não imita Jesus apenas, ela manifesta Jesus. Eu vim pregar nessa noite para alguém que sobre a sua vida as manifestações de Jesus farão milagres acontecer. As manifestações de Jesus trarão a presença de Deus aonde você. Chamado Leonardo, que disse a seguinte frase: a igreja primitiva impactou o mundo porque não tentou fazer obras maiores sem viver uma vida maior. A igreja primitiva impactou o mundo porque não tentou fazer obras maiores sem viver uma vida maior. Viver uma vida maior. Se o Espírito não se mover, como ele tem que mover-se na nossa vida, milagres não acontecem como deveriam acontecer. Só agora o texto deve encerrar. Note, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Deus, se fôssemos falar das obras de Jesus, quantos cegos ele curou, quantos paralíticos ele libertou, quantas vidas ele construiu, quantas cidades ele impactou, quantos leprosos que ele restaurou, quantos saqueus ele não passou pela vida e transformou, quantas vidas que estavam vivendo em um caminho impossível, como Gadareno. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, entrou na cidade de Gadara, expulsou os demônios daquele homem, e aquele homem foi transformado. Esse Jesus, ele teve 3 acontecimentos épicos que mudaram a história da sociedade. Primeiro foi o seu nascimento. O nascimento de Jesus impactou o mundo. Magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, trouxeram ouro e incenso de pregado para um bebê que carregava a grandeza do seu Filho de Deus. O segundo acontecimento mais emocionante da vida de Jesus é quando ele está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele está sendo batizado, algumas coisas acontecem. Primeiro, vem sobre ele de forma corpórea de uma pomba o doce meio e poderoso Espírito que repousa sobre ele. Uma voz dos céus grita e brada: esse é o meu Filho amado, a quem alegra a minha alma. Terceiro maior acontecimento da vida deste homem, que está dizendo que nós iremos e faríamos coisas maiores, é quando ele está no Calvário, pendurado em uma cruz. Pendurado em uma cruz, 2 homens estão ao seu lado, à sua esquerda
esquerda e à sua direita 2 ladrões. Um começa a jurar, um começa a citar palavras: se você é o filho de Deus, precisaria ser uma gente mesmo. O outro simplesmente olha e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Esse homem extraordinário, ele simplesmente olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo você estará comigo nesse paraíso. Esse mesmo Jesus, que aonde passou, curou centenas e milhares de pessoas, aonde o texto bíblico diz que se fôssemos contar todos os milagres em todas as páginas dos livros da terra, conseguiriam contextualizar o que ele fez. Esse Jesus está dizendo: vocês farão obras maiores. Levanta a mãozinha para me encerrar. Eu vim pregar para uma igreja que, independente da circunstância, pastor Adeilton, nós vamos viver, nós vamos fazer obras maiores, e essa obra maior começa dentro do nosso coração. Coloque a mão no seu coração e diga: essa obra maior começa dentro de mim, essa obra maior começa dentro da sua casa, essa obra maior começa dentro da sua família. É por isso que eu profetizo: você viverá coisas grandes em Deus, você viverá transformações poderosas, você viverá um tempo de transformação. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus santo e poderoso, aleluia, Deus. Tu és fiel, Deus. Quantos gostariam de viver coisas maiores em Deus? Dá um sinal. Feche os seus olhos, querido, vocês fecham. Feche os seus olhos. Meu Deus, Vamos louvar. tu és fiel, Jesus. Santo é o teu nome. Feche os seus olhos. Pensa nessa palavra e adora ela se tiver. Só pensa. Pensa em Jesus dizendo para você: a depois da vida séria.